cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Vamos orar? Senhor, que essa palavra seja viva, eficaz, fale ao nosso coração nessa noite, Pai. Proclamamos liberdade plena, genuína do Teu Santo Espírito entre nós. Que nós não saiamos daqui, Senhor meu Pai, do jeito que entramos, mas transformados pela Tua presença, Senhor. É o que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Certa vez eu ouvi um pregador classificar esse texto entre aqueles que o pregador deve tomar o máximo cuidado, simplesmente para não estragar. É como se fosse uma carne muito boa, sabe? Aquela carne boa para o churrasco, que não precisa de muita coisa. Um pouquinho de sal, talvez um pouquinho de fogo no carvão, mas nada. Ou seja, tipo assim, ó, não inventa. A carne por si só, ela é boa. Pode parecer, inclusive, então, mais fácil, mas isso traz muito mais responsabilidade. Porque coisa terrível é a pessoa falar assim: puxa vida, esse cozinheiro estragou uma carne tão boa, né? Então é só contar a verdade, só falar aquilo que está no texto. Por isso, Senhor, como eu não posso confiar em mim mesmo, não permita que eu estrague tudo. Que o Espírito Santo tome conta, sabe, de mim e de todos nós nesse momento. Oportunidade é coisa que não se perde, que não se desperdiça, porque muitas vezes perder uma oportunidade pode significar perder, inclusive, a própria alma. Eu não sei quantas oportunidades você já teve e não sabemos quanta oportunidade nós ainda teremos pela frente. Não sabemos qual é o tempo de Deus, sabe? Não sabemos quando o relógio de Deus vai parar de bater para a nossa vida. Não sabemos se a oportunidade que estamos tendo hoje não é, muitas vezes, a última oportunidade da nossa vida. Essa reunião, domingo à noite. O texto que lemos nos fala de um homem que não desperdiçou a última oportunidade de sua vida. Jesus está indo para Jerusalém, e esse é o contexto do texto, onde ele seria crucificado e morto, e estava passando por Jericó. Aquela era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Nunca mais Jesus passaria por aquela cidade, portanto, aquela era a última oportunidade por Bartimeu. Jericó era o último posto de parada antes de chegar a Jerusalém. Era o lugar onde as pessoas se abasteciam de provisões, onde as pessoas se reuniam em grupos e organizavam caravanas para subirem a Jerusalém por ocasião da Páscoa. Uma grande multidão, diz o texto, estava indo em caravana, subindo para a cidade de Jerusalém. E quando a gente fala assim, uma grande multidão, é uma grande multidão mesmo, gente. Por quê? Porque pela lei judaica, todo aquele que tivesse mais de 12 anos de idade e morasse a pelo menos 25 quilômetros de Jerusalém, deveria ir na Páscoa em Jerusalém. E Jericó estava mais ou menos a 25 quilômetros de Jerusalém. Então é normal que todos fossem para Jerusalém, de modo que os estudiosos dizem que Jerusalém quintuplicava a sua população por ocasião da Páscoa.
Era um grande contingente de gente. Agora, aqueles que não podiam ir, prostravam-se ao lado da estrada e saudavam aqueles que caminhavam para a festa da Páscoa. Vejam, o texto nos aponta que no meio da multidão, um homem que não pode ir à festa, um cego, o texto diz um mendigo, dependente da caridade pública. Posso até imaginar a cena daquele homem sentado à beira do caminho, pedindo uma esmolinha pelo amor de Deus, sabe? Que nem tinha nome, porque na realidade o nome Bartimeu é filho de Timeu. Toda vez que você ouve Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, Bar significa isso. Então Bartimeu não significa propriamente o nome próprio dele. Nós conhecemos como o cego Bartimeu, mas o nome dele de fato sabemos que ele é filho de Timeu. Simplesmente estava sentado à beira do caminho e, percebendo o alvoroço, procurava saber o que estava acontecendo. Alguém então lhe diz: Jesus de Nazaré está passando por Jericó. Aí aquele homem começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão tentava calar sua boca, é isso que a gente vê no texto. Mas aí ele gritava mais forte ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E naquele momento Jesus parou para ouvi-lo. Esse é o contexto. No caso, é inquestionável que Bartimeu é um referencial de uma fé absolutamente prática. Uma fé não teórica, mas prática. Por isso, nesse texto aprendemos algumas lições preciosas que visam trazer para nós justamente essa fé, uma fé prática. Fé teórica é um negócio meio complicado, sabe? Fé teórica parece que é fé dos outros. Fé prática é aquela que a gente coloca em ação. Quais são essas lições? Bem, a primeira lição que aprendo com esse texto e que quero destacar é que uma fé prática é justamente aproveitar a oportunidade que Deus oferece quando Ele oferece. Vejam, Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Quem era esse homem? Diz a Bíblia que ele era cego e mendigo. Faltava-lhe luz nos olhos, faltava-lhe dinheiro no bolso, estava entregue às trevas, estava entregue à miséria. Ele vivia a esmolar à beira da estrada, dependente totalmente dos bens dos outros, da benevolência dos outros. Um cego que não sabe para onde vai, um mendigo que não tem para onde ir. Esta era a situação desse homem antes de encontrar com Cristo. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, assentado à beira do caminho. Pensem comigo, gente, este homem, além de cego, além de mendigo, ao que parece, ele tinha, assim, ele gozava de um certo desprezo. Ele era quase que esquecido, ninguém lhe dirige atenção, a não ser para pôr a mão no bolso e jogar algumas moedas na sua capa. Bartimeu não estava entre a multidão que seguia para Jerusalém, ele estava à margem do caminho e ninguém se importava com ele. O que um homem deste podia fazer? Mesmo estando desprezado, à beira do caminho, Bartimeu toma uma atitude que salva a sua vida. Essa atitude salva a sua vida. Porque o verso 47 diz que, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Amado, amada, ninguém é salvo apenas pelo desejo de ser salvo. É necessário buscar, e buscar a pessoa certa. É preciso ter atitude, é preciso ter postura, é preciso não perder a oportunidade. Essa é uma lição que a gente tem que guardar de uma forma bem clara. A última oportunidade de Bartimeu, Jesus passando por Jericó. E aqui eu tenho uma segunda lição.
Pois se eu preciso entender que preciso buscar misericórdia só em Jesus. Os homens, por vezes, procuram outros deuses para buscarem a sua salvação. Mas há somente um Deus que pode salvar, nenhum outro. Os homens procuram muitos atalhos para chegarem ao céu, sabe? Mas há somente um caminho para o céu, não tem muitos. Existem alguns ditados por aí que as pessoas usam, mas não param para refletir. As pessoas costumam dizer, o que importa é ter uma religião. As pessoas costumam dizer assim, toda religião é boa, se você for sincero é o que importa. Mas isso, queridos, isso é uma mentira. Isso não tem fundamento bíblico. Existe apenas uma verdade, e tudo aquilo que não está em consonância com essa verdade não é verdade. A Bíblia diz de uma forma bem clara em Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual se importa que sejamos salvos. Esse nome é Jesus. Então não existe outra solução. A solução é Jesus. Isso quer dizer que não existe salvação fora de Jesus. Qualquer outro que se apresente como Salvador não vai poder salvar porque é impotente, porque é incapaz para salvar. Não tem isso. A Bíblia ainda diz de uma forma bem clara. Paulo nos ilustra em 1 Timóteo 2:5. Timóteo nos fala de uma forma bem clara. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não tem outro, é só através de Cristo. Portanto, se você buscar qualquer outro, a não ser o Senhor Jesus, você não chega a Deus. Por mais honesto que seja, por mais sincero que seja, por mais profunda que seja a sua busca, é inócua, é perda de tempo. Percebam que Bartimeu não clama por Pedro, ele não clama por João, ele não grita lá, ô Tomé, olha para mim, ele não grita por esses nomes, ele clama pelo Senhor Jesus, e olha como ele chama Jesus. Não sei se vocês perceberam, o verso 47 está de uma forma bem clara. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa palavra, filho de Davi, é o termo messiânico de Jesus. Com a sua cegueira, Bartimeu enxergou mais do que os sacerdotes da época. Com a sua cegueira, ele enxergava mais do que os escribas, os fariseus, que não reconheciam Jesus como o Messias. Bartimeu reconhecia. Encontramos no Velho Testamento muitos milagres, mas não temos o relato de nenhuma cura de cego. Os judeus acreditavam que o milagre da cura de um cego era um milagre só possível na era messiânica. Somente o Messias, quando viesse ao mundo, poderia realizar o milagre da cura de um cego. Isso é facilmente, a gente pode identificar isso. Se você for no livro de Isaías, capítulo 29, verso 18, você vai encontrar, naquele dia, ou seja, está falando da vida do homem, na vinda do Messias. Naquele dia, os surdos ouvirão a palavra do livro, e os cegos livres da escuridão e das trevas as verão. Isaías 35, 5, 6 também diz assim, então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Isso é uma verdade bíblica. É justamente por isso que os fariseus não podiam admitir, por exemplo, que Jesus curou aquele cego de nascença lá no tanque de Siloé. Se admitissem a cura, admitiriam que Jesus era o Messias. Bartimeu tem uma consciência profunda na frente de quem ele se encontrava naquele momento. De alguém que é mais do que um homem e que não apenas opera milagres. Ele entende que está diante do próprio Filho de Deus, diante
do Messias, tão esperado por Israel, o Salvador do mundo, a ponte que liga o homem a Deus, o único que poderia trazer salvação. Observe, Bartimeu, no original grego, chama Jesus de Rabone, traduzido como mestre. Essa palavra Rabone não é a palavra comum que se usa para mestre no grego, no Novo Testamento. A palavra que se usa aqui só aparece mais uma outra vez no Novo Testamento. Bartimeu usou a mesma palavra que Maria Madalena usou lá no túmulo de Cristo ressurreto. Está lá em João 20,16. Vocês se lembram, Maria, quando não reconhece Jesus, Jesus chama Maria pelo nome, e nesse momento ela volta e diz Rabone, que quer dizer muito mais do que mestre, é algo especial. Isso porque ele compreendeu que Jesus tinha poder e autoridade para lhe dar visão. Ele entende, neste momento, de uma forma bem clara, que Jesus era a resposta para a sua busca, o pão para a sua fome. Na realidade, ele entende que a água para a sua sede, que Jesus é o caminho para os seus pés, o único que poderia levá-lo até Deus, nenhum outro. Bartimeu nos ensina que fé é não perder a oportunidade de Deus quando ela se apresenta diante de nós, porque pode ser a única oportunidade em nossa vida. Mas Bartimeu aproveitou a oportunidade que teve e buscou aquele que podia efetivamente curá-lo. Não era qualquer um. Se você quer ser salvo, você tem que procurar a pessoa certa. Você deve ir até Jesus. Nenhum outro caminho, nenhum outro nome, nenhuma outra possibilidade. Amado, amada, vejam bem, a fé não depende de intermediários. Se o cego tivesse contado com alguém para receber a sua cura, ele não seria curado, pois todos que estavam à sua volta mandaram que ele ficasse quieto. Ele dependia dele. Precisamos de uma vez por todas entender que precisamos olhar para Jesus e buscarmos a misericórdia de Deus e saber que o que precisamos, o que estamos buscando, só Jesus pode dar. Amém? Só Jesus. Aqui eu aprendo que toda vez que tenho que chegar até Jesus, através de outros caminhos que não encontro direto com Ele, eu estou me perdendo. Eu estou perdendo meu tempo e oportunidade, pois somente Jesus, o Messias, filho de Davi, é que pode ter misericórdia de nós. Nenhum outro. Por isso, eu não sei como você chegou hoje aqui, mas talvez seja o momento de você começar clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso vale para todas as áreas da sua vida. Jesus, tem misericórdia. Sabe, meus queridos, eu já há muito tempo aprendi que quem me sustenta e sustenta a minha família é o Senhor. Ele pode até usar clientes, ele pode usar magistrados, ele pode usar tribunal, mas eu não posso nunca perder a exata noção de que dependo é dele e de mais ninguém. Eu dependo do Senhor. Eu lembro que há muito tempo eu ouvi uma historinha, bem rápida, que uma pessoa passava por dificuldades numa frente missionária na África. E frente missionária é uma coisa complicada mesmo, depende de doação. E quando as coisas minguavam, ele dobrava o joelho, orava a Deus, clamava ao Senhor. No outro dia ele pegava a sua bicicletinha, ia para a cidadezinha mais próxima, ia na caixinha do correio, abria a caixinha do correio e estava lá um donativo. Tinha lá uma oferta. E com isso ele conseguia sustentar a missão. Quantas as vezes que as coisas começavam a apertar, ele dobrava o joelho, orava ao Senhor, no outro dia pegava a bicicletinha, pedalava até a cidade próxima, lá ele ia na caixinha do correio e achava lá a oferta. Até que um dia instalou-se uma crise, ele começou a orar, falou: Senhor, eu preciso de recurso. E ele, como de hábito, orou. No outro dia de manhã ele
pegou a bicicletinha, foi até até o correio, abriu a caixinha e não tinha nada, estava vazio. Ele voltou para casa abatido e falou: Senhor, eu devo ter orado muito pouco. Ele agarrou aquela noite inteirinha a orar, orou. No outro dia, ele pegou a bicicletinha, foi até a cidade e abriu a caixa do correio e não tinha nada. Aquilo deu um nó na cabeça dele: o que está acontecendo? Como é que é isso? Daí ele ouviu uma voz do Espírito dizendo assim: olha, pegue um ônibus para tal lugar. Ele contou o dinheiro que tinha no bolso, falou assim: mas mal dá para mim sair daqui. Vou pagar passagem, mas como é que eu faço? Mas ele era um homem temente a Deus e ele sempre soube que ordem de Deus não se discute, obedece. Ele comprou a passagem, entrou naquele ônibus e foi para a cidade mais próxima, onde Deus havia mandado. Quando ele chegou naquela cidade, já muito tarde, com muita fome, ele contou as moedinhas que ainda havia restado no bolso. E ele estava com muita fome, e aquelas moedinhas eram as moedinhas próprias para entrar num barzinho e pedir o chamado pão com taio. Você sabe o que é pão com taio? É aquele pão que você só dá para fazer um taio, não dá para pôr lá dentro nada. Você entendeu? Mas a fome era muito. E ele entrou e colocou aquelas moedinhas no balcão e falou assim: o senhor tem um pãozinho? A pessoa pegou e serviu o pão para ele. Na hora que ele estava comendo aquele pão, já pensando o que seria da sua vida, ele sente um toque no seu ombro, dizendo: você é fulano? Sim, eu sou. Pois eu vim aqui por causa de você. Deus me mandou aqui. E naquele momento tirou um envelope com uma oferta muito grande, colocou na frente dele e falou assim: ó, Deus mandou te entregar. E Deus mandou te dizer que quem te sustenta não é uma caixa de correio, é Ele. Muitas vezes a gente cai no automático. Muitas vezes a gente fica achando que o sustento vem de fórmulas, vem do jeito que a gente age. E o Senhor não é assim. O Senhor quer que a gente seja dependente. Por isso, a fé prática de Bartimeu ensina não só que não podemos negligenciar as oportunidades, ou seja, as oportunidades de Deus devem ser abraçadas, como também que devemos buscar misericórdia só naquele que pode oferecer misericórdia, que é em Jesus, e nenhum outro. Agora observem que o texto que lemos nos aponta que a tentativa de Bartimeu foi resistida. Ou seja, a coisa não foi mamão com açúcar, como diz o ditado. Verso 48 diz assim, ó: e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui eu tenho uma terceira lição. Eu aprendo que fé é resistir todo impedimento humano que se levanta contra a nossa busca. Meu querido, minha querida, preste atenção e entenda uma coisa. Todas as vezes que você se levantar para buscar algo de Deus, a graça do Senhor, quase que automaticamente vai se levantar uma força contra isso. A Bíblia nos revela que estamos envoltos num mundo onde há uma batalha espiritual sendo travada. Sendo travada, essa batalha acontece em todas as dimensões da nossa vida. Há batalhas acontecendo em minha, na sua vida. Quando Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que coisa incrível, as pessoas viravam para ele, mandando-o ficar quieto. Eu não sei se vocês notaram que nem mesmo os discípulos de Jesus levaram a princípio o cego até Jesus. O texto não revela, mas acho que até eles estavam entre aqueles que pediam para Bartimeu calar-se. Mas quando Jesus disse: chamai-o, o que a multidão falou para ele? Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Não é estranho um negócio desse? Mas é exatamente isso que acontece. Coisas que estão acontecendo em nossa vida estão numa dinâmica espiritual que às vezes não somos capazes de discernir. Sabe? Qual que é o impedimento que fez com que aquela multidão falasse
para que Bartimeu se calasse. Quando você anseia por Deus e quer ir a Jesus, sempre haverá dificuldades tentando impedir sua ida até Ele. Para Bartimeu, a dificuldade foi a multidão. Quando Jesus entrava em Jericó, Bartimeu quis encontrar-se com Jesus e a multidão o impedia. Bartimeu grita por Jesus e a multidão tenta calar a sua voz. Isso acontecerá com você também, pois a multidão vai se opor à sua ida até Jesus. As pessoas vão lhe dizer, não faça isso. Amigos vão lhe dizer, você não pode buscar Jesus, tornar-se crente. Você não pode converter-se. Ir para uma igreja evangélica, quantas e quantas vezes pessoas fazem chacota em relação a isso. E tem mais, você encontrará oposição até mesmo dentro da tua própria casa, por vezes, dentro da sua família. O maior obstáculo que uma pessoa tem para ir a Cristo é uma coisa chamada tradição familiar. Preste atenção nisso. Meu avô foi dessa religião, meu pai foi dessa religião, e eu quero pertencer também a essa religião. Prefiro me perder a mudar de religião. Fica a ideia de que você está sendo infiel a Deus se mudar de religião. Por isso eu queria que você prestasse muita atenção, queridos. Digo a você, nenhuma religião pode levar você ou qualquer pessoa para o céu. Nem presbiteriana, nem batista, nem da Assembleia, nem católica, nem espiritismo, nada. Nenhuma denominação pode levar você para o céu, porque existe somente uma porta para o céu, e essa porta se chama Jesus. Não tem outra, somente um caminho para o céu, que é Jesus. A não ser que você recorra a Ele, e não permita que nenhum afaste você dessa busca, não há esperança para a sua alma. Só tem esse caminho. Quantas e quantas vezes nós achamos que as coisas deveriam ser, inclusive, mais fáceis. Por vezes nós esquecemos que, mesmo Jesus tendo determinado aos discípulos que passassem para o outro lado da margem do mar da Galileia, mesmo eles estando em obediência a esta ordem, levantou-se uma grande multidão, uma grande tempestade no caminho, pois havia um propósito a ser cumprido em Gadara. Agora, olhem a postura de Bartimeu. Ele não dá bola para isso. Ele não escuta o coro da multidão. Mas ele cada vez mais gritava, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso me ensina que fé é não ficar parado no meio do caminho diante das batalhas espirituais, sabe? Não ficar estagnado, não se importar com a multidão, não se importar com críticas, e continuar gritando o tempo todo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, eu peço a Deus que me dê exatamente esse tipo de fé, sabe? Para eu não me abater diante dos impedimentos humanos que se levantam. Pois fé verdadeira é aquela que não desiste, mas continua batendo na porta da graça do Senhor, continua clamando pelo Senhor. Agora, observe o texto, veja como ele continua. Verso 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Aqui eu tenho a quarta e preciosa lição, pois o texto me ensina que uma fé só é prática quando ela é viva e capaz de largar todo o empecilho pessoal. Entenda, o fato de ele ter deixado a sua capa tem um grande significado. Sabe o que esse homem possuía na vida? O que ele tinha? A capa. Era tudo que ele tinha. Mendigo sentado à beira do caminho. Ela era o único pertence. Quando as pessoas lhe clamaram, lhe disseram que Jesus estava chamando, este homem lançou de si a capa, como que dizendo, eu vou me desencilhar de qualquer coisa para ir até Jesus. É interessante porque o autor do Evangelho, ao contar a história, destaca o fato da capa nesse texto. Acredito que a grande tentação era dizer,
espera um pouquinho, eu vou pegar minha capa. Espera um pouquinho, eu vou embrulhar minha capa. No entanto, não foi assim. Ele largou a capa. E por que a capa não era importante? Gente, pensa comigo. A capa, para quem mora na rua, ele é um cobertor na hora do frio. É o tapete onde ele dorme. É onde as pessoas, inclusive, lançavam as suas moedas. A capa era a moradia dele. Veja, ele estava no meio da multidão, não queria se embaraçar, se enroscar com a capa em ninguém. Não queria que aquela capa fosse um estorvo, que aquela capa fosse um impedimento para ir até Jesus. Ele se desprende da única coisa preciosa que possuía. Estava pronto para abrir mão de qualquer coisa, simplesmente para estar diante de Jesus. Algumas pessoas dizem: eu vou até Jesus, eu quero a Jesus, mas primeiro preciso resolver algumas pendências em minha vida. Eu quero até Jesus, mas primeiro eu preciso deixar um vício. Primeiro eu preciso acertar nisso, naquilo. Primeiro eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. Não é assim, sabe? É agora. Por isso, querido, querida, hoje é noite de você lançar a capa. Pare de arrumar desculpa, sabe? Pare de adiar uma decisão. Pare de transferir responsabilidade. Deus quer que você tenha um encontro com o seu Filho Jesus hoje, nessa noite, sem qualquer embaraço, sem qualquer impedimento. Sabe? É preciso atender isso de sopetão, como um pulo. E tem mais: lançando de si a capa, Bartimeu levantou-se de um salto. É assim que está no texto. Foi ter com Jesus num salto. Cego tem dificuldade de dar um passo. Imagine dar um pulo. A atitude de fé de Bartimeu foi dar um salto para os braços de Jesus. Sabe? Ele fez a escolha correta e a única escolha possível para ele naquele momento. Há muitas escolhas que, se você fizer, pode dar certo ou errado. Mas jamais alguém se frustrou, fracassou, equivocou-se por tomar uma decisão de entregar a vida para Jesus. A palavra do Senhor em João 10:9, ela é muito clara. Jesus diz de uma forma bem clara: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Não tem outro caminho, é Jesus. Vá até Jesus e Ele nunca te lançará fora. Ele te chama com uma voz tão doce. Ele vem domingo após domingo diante de nós. E Ele pega as pessoas que muitas vezes estão aflitas, cabisbaixas, cansadas, carregadas. E Ele fala de uma forma bem tranquila, bem serena, mais autêntica: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio vem nele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a sua alma. Você está procurando descanso para a alma onde? É só em Jesus, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Promessas do Senhor, sabe? Essa promessa não é uma promessa só de 2000 anos atrás. É a promessa que Ele faz para nós todo dia, todo domingo, domingo após domingo. Observe, muitas vezes o que nos impede de alcançar a graça, a bênção de Deus, muitas vezes está, inclusive, dentro de nós mesmos. Estamos apegados a coisas muitas vezes tolas. Pense comigo. O que significa uma capa velha, surrada, por vezes até suja, diante da possibilidade de um cego enxergar? Nada, mas às vezes estamos tão fixados naquilo que não entendemos que devemos largar as coisas para poder ir
para uma dimensão maior e melhor diante de Deus. Moisés, quando se chegou perto da sarça de fogo, ou seja, o arbusto que queimava e não se consumia, ele, ouvindo a voz do Senhor, ele chegou e ouviu do Senhor, simplesmente o Senhor falando assim: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque isso aqui é terra santa. As sandálias são coisas que usamos para nos proteger. E quantas vezes aquilo que achamos ser proteção se apresenta como obstáculo. O Senhor por vezes insiste para que larguemos a capa, para que larguemos as sandálias. Vejam, essa capa pode ter significado diferente para cada um. Muitas vezes são coisas dentro de você que impedem de experimentar a graça de Deus. Alguns conceitos, alguns preconceitos, algumas coisas enraizadas, que você já ouviu muitas e muitas vezes, você fica apegado àquilo. Certa vez eu ouvi do pastor Pascoal Piragini, há coisas do lado de fora, mas há coisas do lado de dentro. As do lado de fora, eu preciso ter ousadia e coragem para resistir. Mas a dos lados de dentro, eu preciso ter humildade para obedecer e largar. Simplesmente largar. A Bíblia não fala, mas eu acho que Bartimeu, depois daquele momento, nem voltou a pegar a capa. O texto não diz, mas eu acho que ele não voltou a pegar a capa. Querido, querida, entenda, os impedimentos que estão do lado de fora, no seu coração, não são nada diante da grandeza daquilo que Deus quer fazer. Por isso, larga a sua capa nessa noite e lança-te aos pés do Senhor. Não fique tateando como cego. Aprenda com Bartimeu, se lance, dê um pulo. Pense comigo, gente. Quantos outros cegos deviam ter no meio do caminho? A cura de Bartimeu está registrada nos 3 evangelhos sinóticos. E no evangelho de Mateus, sem nenhuma contradição, porque não existe contradição entre os evangelhos, fala de 2 cegos, está lá em Mateus 20 e 30. Mas por que esse texto está registrado? O que é determinante? Acredito que, em detrimento de tudo que já apontei, o crucial, o ponto alto, está na pergunta dirigida por Jesus ao cego e a sua resposta. Verso 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. E é justamente aqui que eu vejo uma 5ª lição. E essa lição consiste em sabermos pedir de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes a gente não sabe pedir. Queridos, vejam, eu acredito que esse texto não está relatado na Bíblia pura e simplesmente para apontar a intenção de Jesus em curar um cego que jazia à beira do caminho. Não é só mais um milagre de Jesus. Não é isso. Existe algo mais profundo que o Senhor queria ensinar aos seus discípulos e queria ensinar para nós nessa noite. Observem que o texto que lemos é precedido de um outro. Se você olhar no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 35 ou 45, tem um relato lá onde os filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, se aproximam de Jesus e começam um diálogo dizendo assim, ó: mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que nós vamos pedir. Parece aquela conversa de filho, papai, mãe, né? Ô mãe, eu vou pedir uma coisa, você me dá? Não quer dizer o que vai pedir, né? Mas já quer a garantia de que você vai dar, sabe? Mas se olharmos o texto, veremos que Jesus, a exemplo do que fez com Bartimeu, pergunta para eles: que quereis que vos faça? Agora observe um contraste. Pois se observarmos João e Tiago, veremos que diante da pergunta de Jesus, o texto diz que responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos
um à tua direita e o outro à tua esquerda. Perceberam a diferença? De Bartimeu, João e Tiago? Deu para perceber? Enquanto os dois discípulos de Jesus, aqueles que caminhavam 3 anos com o Senhor, não haviam entendido, os pedidos devem estar alinhados com o propósito de Deus, tanto que pediram posições. Uma coisa tipo, olha Senhor, quando o Senhor estiver no reino, nomeia um como ministro da fazenda, o outro como ministro da casa civil. É mais ou menos isso que eles queriam. Eles queriam uma posição. Bartimeu não pediu riquezas, ele não pediu posição, ele pediu luz. Ele pediu luz. Ele fez a coisa mais importante, mais sensata, mais urgente que um homem podia fazer na vida. Quantas vezes não gastamos todo o tempo de nossas orações com pedidos fúteis, com pedidos egoístas, e deixamos no esquecimento aquilo que realmente tem valor. Jesus estava passando pela cidade de Jericó, a cidade onde provavelmente morava Bartimeu, e ele clama de Jesus em sua última oportunidade. Se ele tivesse calado a sua voz, ele continuaria cego, sabe? Ele permaneceria mendigo à beira do caminho. Sabe, ao ler esse texto com atenção, me desperta até um certo medo. Será que eu tenho feito pedidos corretos a Deus? Sabe, será que eu, diante do Senhor, chegando diante de mim, o que queres que eu te faça? Você tem claro na tua mente o que você pediria? Você tem claro? Na realidade, desperta um senso maior de responsabilidade em relação aos meus pedidos a Deus. Qual é a sua necessidade? Qual é o seu desejo? Bartimeu teve clareza, mestre, que eu torne a ver. Ele podia pedir qualquer outra coisa. Ele podia ter pedido uma esmola. Ele podia pedir ajuda. Ele podia falar, Senhor, eu ouvi dizer que o Senhor vai inaugurar um novo reino. Quando o Senhor inaugurar um novo reino, edita uma lei que todo mundo que passar perto de um cego, mendigo, é obrigado a contribuir com esmola. E essa esmola tem que ser no mínimo de tanto. Não podia ter pedido uma... é livre, sabe? O que queres que eu te faça é livre. Quando eu olho em 1 Reis capítulo 3, eu vejo que o Senhor fala em sonho para Salomão. E quando ele fala em sonho para Salomão, ele fala assim, pede-me o que queres que eu te dê. E daí nós conhecemos a história. Salomão pede sabedoria para conduzir o povo do Senhor, e a Bíblia aponta que as palavras de Salomão agradaram o coração de Deus. Quantas vezes pedimos coisas que não tem nada a ver com os propósitos de Deus? Salomão pediu, eu quero sabedoria para conduzir o teu povo. E Deus foi muito claro, depois você confere lá, 1 Reis capítulo 3. Por que você pediu isso? Eu te darei mais isso, mais isso e mais isso. Muito claro. No caso, o Bartimeu foi no foco do seu problema, mestre, eu vivo nas trevas, eu quero ver. O texto não relata, eu só imagino que se eu sou um daqueles discípulos de Jesus, não só um daqueles que pediu por privilégio, deixa eu sentar à tua direita ou à tua esquerda, ou até mesmo um daqueles que se levantaram contra o pedido do privilégio, porque os outros discípulos, sem ser Tiago e João, ficaram bravos com o pedido do João e Tiago. Mas acho que ficaram bravos porque é o seguinte, você não incluiu nós nos pedidos. Por quê? Porque cabia todo mundo no reino. Pediu só para vocês dois, por quê? Eu acho que o raciocínio humano é mais ou menos assim. Mas diante dessa atitude de Jesus, eu acho que eu sentiria vergonha. E igualmente, eu pediria, Senhor, eu também quero ver. Eu também quero ver. Qual é a sua maior necessidade? O que você quer que Jesus faça na sua vida? Sabe, meu querido, minha querida,
Por vezes é preciso ter a ousadia de olhar para dentro de nós mesmos e ver que quem precisa de um milagre somos nós. Sou eu, sou você. Quem precisa ter os olhos abertos e livre de cegueira, sou eu. Sabe? Mas o texto vai mais além. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tomou a ver e seguia Jesus fora, estrada fora. E aqui eu tiro uma sexta e última lição. Pois quando efetivamente somos curados de nossa cegueira, e encontramos salvação, não tem outro jeito. O jeito é seguir Jesus. Bartimeu chega a Jesus com fé em seu coração. Bartimeu chega a Jesus reconhecendo que Ele é o Messias, que Ele é o Mestre, que Ele é o Salvador, que Ele é a única esperança, e por causa disso, ele encontra salvação. E quando ele chega diante de Jesus, as primeiras palavras que ouve é: a tua fé te salvou. A palavra de salvação vem antes da cura. A salvação é mais importante. Jesus viu naquele homem mais do que uma doença física, mais do que a falta de luz nos olhos. Jesus viu nele uma cegueira maior, mais profunda, mais densa, mais pavorosa, uma cegueira eterna, uma escuridão eterna. Jesus viu que este homem não estava salvo. Gente, tem pessoas que têm olhos sadios, mas Jesus, quando olha, vai olhar exatamente isso: cego, não salvo. Deus pode nos abençoar, Deus pode nos dar vida, saúde, família, trabalho, inteligência, prosperidade. Tudo que temos é bênção de Deus, dádiva de Deus, mas a maior necessidade da vida espiritual é salvação. Se você tiver todas as dádivas de Deus e não for salvo, tudo que você tem perece, fica aqui. A única coisa eterna é salvação. Jesus contou a parábola, em Lucas 16, de um homem que viveu regaladamente nos seus banquetes, com seus amigos, sem nunca parar para pensar o destino da sua alma, sem nunca se preparar para um encontro com Deus. Este homem viveu embalado pelo seu conforto, embalado por festas, com seus requintes, até o dia em que ele morreu sem estar preparado para encontrar-se com Deus. A gente conhece aquela historinha de Lázaro, sabe? E o mendigo. Na eternidade, já no inferno, estando em tormento, ele caiu em si. Mas era tarde demais. Não havia mais chance de reverter a situação. Desesperado, ele pede uma gota de água para aliviar o seu tormento, e nem isso lhe é dado, porque não aproveitou a oportunidade que a vida lhe rendeu. Sabe, meu amado, minha amada, que me ouve, hoje você tem tempo. Hoje Deus quer salvar a sua alma. Hoje Deus quer perdoar os seus pecados. Hoje Deus quer entrar no seu coração. Hoje Deus quer selar você com o Espírito Santo dele. Hoje Deus quer regenerar seu coração. Hoje Deus quer de você um filho dele. Hoje Deus quer tirar você das trevas para a luz. E Jesus está te perguntando: o que queres que eu te faça? A escolha da salvação da tua alma é tua. E o pior cego é aquele que se nega a ver. Vejam que o texto diz que o cego Bartimeu imediatamente tornou a ver e seguia Jesus de estrada fora. Sabe, eu acredito que o de menor importância aconteceu foi a cura da cegueira física. Sabe, porque a palavra a tua fé te salvou é infinitamente superior. Mas como o Senhor faz obra completa, eu quero te dizer que se você entrou aqui hoje, muitas vezes assim, doente, enfermo, aflito, angustiado, você entrou aqui hoje deprimido por causa de alguma coisa que lhe oprime,
por alguma coisa que te machuca, que dói, que suga a sua energia, que rouba teu sono, que tira o teu apetite, que tira a tua paz, quero dizer para você que Jesus está aqui hoje, aleluia. O mesmo Jesus que estava no caminho de Jericó, Ele está aqui hoje. E Ele perdoa, Ele salva, e Ele também pode curar. Sabe? O que queres que eu te faça? Talvez você saia daqui hoje com o seu corpo curado, com a alma perdoada, ou com a sua salvação garantida. O texto diz que Bartimeu seguia Jesus estrada fora. Para onde? Seguiu para Jerusalém. O texto deixa claro que este homem põe o pé na estrada e assume que é um discípulo de Jesus. Ele não esconde, ele tem a coragem de seguir a Jesus. As oportunidades vêm e as oportunidades vão. E muitas vezes é muito perigoso a gente desperdiçar. E daí a pergunta nessa noite é única. E daí? O que você vai fazer? Eu vou concluir. Eu te convido, pense nas oportunidades que Deus tem te dado. Deus tem preservado a sua vida. Deus tem lhe dado pão, abrigo, tem lhe dado vestes, tem lhe dado trabalho, família, amigos. Deus tem lhe dado chance de ouvir a palavra dEle. Deus tem lhe dado tanta chance, tantas oportunidades. A pergunta é, por que você brinca com as oportunidades? Porque não sei quantas vezes mais você terá, sabe? Talvez você esteja tendo a última oportunidade e hoje este momento seja Jericó da sua vida. Talvez Jesus esteja passando pela última vez na Jericó da tua vida. Eu não sei o que você vai fazer nessa noite. E eu não sei como é que você entrou aqui hoje, sabe? Eu queria que, se o Espírito Santo falou ao teu coração, não faça propósito de tolo não, sabe? Mas se o Espírito Santo falou ao teu coração, porque eu, se sou um daqueles discípulos, falo, Senhor, a minha vista está boa, mas eu estou cego, eu quero enxergar. Porque eu não estava enxergando esse Jesus tal qual esse Bartimeu enxergou, como Messias, Salvador. Eu preciso ter meus olhos abertos. Senhor, tire as escamas dos meus olhos nessa noite. Senhor, restaura a visão. Senhor, o menor que você pode me dar é cura física hoje, mas me dá a salvação. Senhor meu Deus, maravilhoso que o Senhor não desiste nunca da gente. A multidão grita por aí, deixa ele, para, não grita mais, não insistam. Mas o Senhor ouve o clamor, o Senhor ouve o grito de socorro, e o Senhor diz, venha, venham filhos. E essa mesma palavra que o Senhor disse a Bartimeu, se repete nos dias de hoje. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Senhor, existem pessoas aqui, Senhor, eu não conheço a história, mas o Senhor conhece o deitar, o Senhor conhece o levantar, o Senhor conhece o passado, o Senhor conhece o presente. As pessoas podem dizer por aí, porque o mundo diz, mas o inferno também conhece eles. Conhece, mas o futuro deles está na destra da tua mão e ninguém pode tirar. Porque quando fazem uma opção pelo Senhor, Pai querido, Pai amado, de modo algum o Senhor larga, porque isso é promessa do Senhor. Por isso, Senhor meu Deus, escreve, Pai, escreve de uma forma clara no teu trono de graça, Senhor, o nome de cada um, Senhor, como um encontro santo, abençoado, Senhor meu Deus. Pai,
Eu sei que o Senhor pode distribuir nessa noite cura física, Senhor. O Senhor é capaz disso. Eu sei, Pai querido, Pai amado, que o Senhor pode distribuir, Pai querido, Pai amado, cura financeira, cura de relacionamento, Senhor. Mas o principal, Pai querido, o principal, Senhor, Pai, escreve o nome de cada um, Senhor, no livro eterno da vida, Senhor. E que o inferno trema ao saber desses nomes, Senhor, meu Pai. Pai querido, Pai amado, que o inferno seja envergonhado, Senhor, meu Pai. Porque o Senhor é o mesmo Deus que estava lá em Jericó e está aqui. É o mesmo Deus que cura, que salva, que liberta. É o mesmo Deus que diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, aprendei de mim, eu sou alívio para as suas almas. É o mesmo Deus. Por isso, Senhor, recebe, Senhor, meu Pai, esse culto. Recebe, Senhor, este momento no teu trono, Pai. Faz, Pai querido, Pai amado, um milagre santo na vida de cada um aqui, Senhor. Que possamos ouvir testemunho, Senhor, para louvor da tua glória, Pai. Pai, do mesmo jeito que esse testemunho de Bartimeu foi registrado nas Escrituras. Ah, Senhor, que o Atos 29, que relata a história da igreja, esteja sendo escrito hoje, Senhor, meu Pai, com o nome de cada um hoje que se rendeu a Ti, Senhor. Faz isso, Senhor, meu Pai, para louvor da Tua glória, para alegria da Tua igreja, Senhor. E porque nós oramos, Pai, em nome de Jesus.